grande maioria aqui a gente já se conhece, né? Eu sou o Rodrigo, sou da Prospectar. É o que o Dene falou, a gente tem 10 anos aí de muita luta e fomos aprendendo ao longo dos anos como fazer um loteamento. Porque vocês, na ponta de vendas, recebem um lote, né? Recebe a tabela, um folder, o material gráfico do loteamento, ok, mas de onde surgiu esse loteamento? Como ele começou? O processo inteiro até chegar nesse ponto de venda, né? Alguém teve um trabalho lá atrás, árduo, não foi fácil. Eu faço uma analogia, é um parto, né? O lote é como se fosse um filho, né? Você tem que passar por todo esse processo, esse parto até os técnicos, né? A Denise está aí, os técnicos que já lutaram com isso para aprovar. Não é fácil. É um negócio muito bom, muito comercialmente muito bom, só que tem todo um processo anterior para a gente poder chegar no ponto da ponta de vendas. Está aqui os lotes, X lotes, com matrículas individualizadas, mas teve um processo longo aí atrás, que nós vamos falar um pouco sobre isso. E junto desse bate-papo que vamos ter, eu vou mostrar para vocês uma oportunidade de negócio também, que vocês podem estar trabalhando para ter um ganho comercial com isso. Bom, então eu vou falar um pouco da Prospectar. A Prospectar, a gente criou essa empresa junto com a Gran Viver, né? A Gran Viver e a Prospectar foram sócias durante 10 anos. Acho que todo mundo aqui vendeu o Gran Viver. Então, esses produtos todos da Gran Viver, a Prospectar que fechou. A gente brinca lá que a Prospectar que pegava os carrapatos primeiro. Então, a gente ia nas fazendas, definia a vocação desse produto e fazia o contrato, entregava para a Gran Viver aprovar. O negócio da Prospectar é esse, ó. Prospectar negocia em terrenos disponíveis para implantação de loteamentos, conforme as diretrizes e prioridades das cidades e das loteadoras. Então, o nosso negócio é esse, como o Dene falou, trazer matéria-prima para que faça esse trabalho de aprovação e licenciamento e depois vocês tenham um produto para vender na ponta comercial. A grande pergunta é, como nasce um loteamento? Alguém aqui tem ideia? Primeiramente, é identificar as áreas. Eu tenho uma passagem muito engraçada para esse projeto. Nós chegamos na fazenda, chegamos na porteira, nós não entramos na fazenda. A gente chegou na porteira, olhamos por cima, falamos assim, vamos embora, aqui dá para fazer alguma coisa. Foi simples assim. Nós não andamos na fazenda, não entramos lá, nada. A hora que a gente entendeu o acesso e o produto que a gente queria, que era um condomínio fechado para lotes de 1.000 metros e para vender um pouquinho mais barato que é o Gran Royale Igarapé, assim foi feito. E hoje virou uma realidade, acho que já vendeu tudo, né? Não sei. Então foi feeling mesmo. A gente chegou, entendeu e virou uma realidade, depois de um longo processo até aprovar. Então o primeiro passo é a captação do terreno. A gente brinca, a captação de terreno é um funil. A gente olha 100 terrenos para fechar 5. Então tem que andar muito. Você pisa em vários terrenos, anda, conversa, para fechar 5 negócios. O número é esse. Tá? Agora está mais difícil, né? Com essa crise que a gente viveu, a gente tem que andar muito mais, tem que olhar mais terrenos para poder fechar. Há 10 anos atrás, todos os incorporadores precisavam de terreno. E os donos de terreno falaram, bom, eu fiquei rico sem trabalhar, eu vou ficar aqui esperando quem me paga mais. Esse momento passou, agora é o inverso. A banda passou, eles não acompanharam, hoje eles têm o terreno e os incorporadores estão, como a gente fala, com o pé no freio, pela crise que passaram, é um momento que a gente está virando, tá? Vocês devem ter sentido isso aí na ponta de vendas. O pior momento já passou, a gente não tem dúvida disso. Esse último ano foi muito melhor nos lançamentos, a gente vendeu bem, enfim. As coisas estão voltando devagar ao que era. Então, o primeiro ponto, captação. É aí que está, a gente fala o X da questão. Você tem que escolher um terreno bem localizado, que tenha acesso, que tenha viabilidade técnica para você fazer o loteamento. Então, aqui é onde a gente gasta mais energia, é nesse ponto, porque não adianta você captar um terreno que não tem essa viabilidade técnica. Às vezes a topografia é muito ruim, não dá para você fazer nada. Esse terreno não serve para o que a gente está pensando. Aí vamos partir para a proposta comercial, que é o que o Myron falou, é essa negociação com o dono do terreno, que muitas vezes não é fácil você equalizar os interesses. A gente brinca o seguinte, a gente quer pagar 5, ele quer vender por 10.
Então a gente tem um trabalho, uma negociação geralmente é longa, dura aí um ano. Eu tive negócios que eu fiz, do primeiro dia que eu pisei na fazenda até assinar o contrato, demorou 4, 5 anos. De muita reunião, muita negociação. Conseguimos fazer, hoje virou realidade, é um produto da Gran Viver, enfim. Eu tenho uma passagem, a família Costa, lá em Pedro Leopoldo, são 48 herdeiros. Você imagina, eu lembro que a gente estava num auditório assim, com os 48. E eles começaram a brigar entre eles, na reunião. Eu falei, gente, então vocês ficam aí, resolvem, que esse é problema de família. Saí, fui lá fora, tomei café, fiquei lá uns 30 minutos. A hora que eu vi o silêncio, falei, bom, eles pararam de brigar. Aí eu voltei e, enfim, você imagina, mas com muita luta conseguimos fazer, mas não é fácil. Então a proposta e a negociação é isso, né? A gente vai... Aí tem que ter essa habilidade de negociar, saber o momento de retrair, o momento de continuar essa negociação, até a assinatura do contrato. Feito esse contrato, ok, aí vamos partir para a parte técnica de aprovar, licenciar, enfim. O proprietário ou o corretor traz o terreno para prospectar, né? Acho que alguns de vocês aí, muitos já me mandaram algum terreno e tudo, a gente avalia e eu vou buscar essas informações sobre esse terreno. Então, eu quero saber o registro, matrícula, se tem zoneamento, se está na área urbana, se está na área rural. Quer dizer, a gente vai buscando informações desse terreno para nos dar embasamento para ver se ele tem viabilidade técnica e econômica também. Porque a gente imagina, igual eu falei, eu tenho que olhar 100, 150 terrenos. E se eu vou olhar, só que nos oferecem 300. Então eu tenho que fazer um filtro no escritório, não tem jeito. Então por isso que a gente pede a foto do Google, porque tem muitos que a gente já descarta. Na hora que você vê no Google e vê que está longe da malha urbana, que o acesso é, vamos imaginar, 10 quilômetros de terra, não tem negócio. Então a gente já faz um filtro ali, por isso é que essa tecnologia nos ajuda. Depois desse filtro, nós vamos escolher lá 80 áreas, essas nós vamos visitar. E volto a dizer, dessas 80 nós vamos fechar 4, 5. Mas essas 80 nós temos que pegar o carro, ir lá, visitar, andar a fazenda toda. Aqui essa foto é bacana, assim, a gente tem aqui a malha urbana, a área de expansão e a área rural. Para esse negócio nosso, a área rural não nos interessa. O nosso negócio é trabalhar nas periferias da cidade e fazer essa cidade crescer. Aquela fazenda da área rural, para o negócio de loteamento, ela não interessa. É o que a gente fala. O último bairro da cidade, eu quero aquele terreno logo após. Então, gente, neste negócio, igual eu falei, eu vou mostrar para vocês aqui uma oportunidade para vocês de um ganho aí nessa ponta de prospecção de terreno. Então, igual o Ricardo falou, o Ricardo me mandou uma fazenda aqui no município de Betim. Eu fui lá, entendi, visitei, falei, Ricardo, temos interesse em desenvolver um produto aqui. Eu vou negociar com o proprietário da área, vou assinar o contrato. O Ricardo tem que ser remunerado. Então, todos vocês que nos mandarem alguma área, vocês serão remunerados. As loteadoras geralmente pagam 1% do total de lotes. Tá? Você nunca recebe em dinheiro. Por quê? Vamos imaginar que eu fechei um negócio na fazenda hoje. Aí eu vou te pagar 50 mil reais de comissão. Eu tenho um processo de aprovação que pode me durar 5 anos e eu posso não aprovar. Como é que eu faço com esse recurso? Né? Não teve negócio, o negócio não saiu. Esse dinheiro não volta. É complicado. Então, como que a gente faz com relação à remuneração? 1% dos lotes que derem no negócio. Do VGV geral. Total. Então, vamos imaginar, um empreendimento de 500 lotes, vocês vão ganhar 5. A 70 mil cada um são 350 mil reais. É uma boa comissão. Lá na frente, tem que esperar esse processo de aprovação. Eu brinco o seguinte, se você faz um negócio, talvez não seja tão bom, mas se você fizer 10, são 50 lotes. Não é? É um negócio que, ao longo do tempo, você vai acumulando isso aí e é um ativo, depois você troca, vende, enfim. Você vai, constrói, você vai fazendo o que você achar melhor. É a permuta física. Né? Então, assim, vocês têm esse ganho aqui, ó, que é a remuneração por indicação, né? A Prospectar faz todo o negócio e também podemos fazer uma parceria estratégica, se for o caso. Você fala assim, não, Rodrigo, eu tenho 1% desse negócio, eu queria participar disso. Então, a obra custa 1 milhão.
Né? 1% é 10 mil. Eu falei, não, eu quero colocar os 10 mil, eu quero fazer a obra, eu quero ganhar lá na frente. Podemos fazer também. Né? Às vezes um negócio maior, você fala, não, eu estou com recurso, eu quero participar. A gente traz o corretor que nos trouxe o terreno, que é uma parceria, a gente tem que juntar forças. Né? É o que a gente fala ali. Ó. O intermediador entra de sócio no negócio. Agrega relacionamento, né? E vamos facilitar para você. Nós vamos juntar forças, é mais um, como a gente fala, puxando a corda para o mesmo lado. Porque é muito ruim, você fala assim, ó, o Ricardo me mandou o terreno e sumiu. Aí, de 6 em 6 meses, ele me liga, Rodrigo, como é que tá aí? Como é que tá aí? Não, a gente quer juntar forças. Então a gente tem essas duas modalidades de remuneração, né? Volto a dizer, se fizer 10 negócios é maravilhoso. Quando eu comecei minha trajetória nesse segmento, foi muito assim. Eu cheguei para a Gran Viver e falei, Gran Viver, não, eu quero uma fatia do bolo. E aí fui acumulando, fazia um negócio, ganhava 2, 3 lotes ali, fazia outro, ganhava 2, 3 lotes acolá, e aí a gente foi, né, somando essa quantidade de negócios, você começa a ter, a gente fala, mudar o patamar um pouquinho, e vai fazendo outros negócios, e criando. Por exemplo, você pega lá 5 lotes, pega meia quadra num loteamento, amanhã você constrói, faz uma permuta com alguém, quer dizer, você vai mudando, você vai criando outros negócios e... Pois é. Aí se você for pegar a comissão do negócio, 5% do valor do terreno, eu não saio do escritório para olhar um terreno a mais de R$10 um metro quadrado. Pode ser onde for, porque a conta não fecha para loteamento. Porque as áreas são grandes. Eu utilizo 50% dela em média. Então, se você for pensar, vamos pensar uma área de R$1 milhão, são 50 mil. Se você ganhar 2 lotes, são 140. Se o lote for 70, se o lote for para 80, se o lote for para 100. Quer dizer, o ganho é muito maior. Mas tem que esperar esse processo de aprovação. Então aqui, a gente vai falar um pouco das premissas da definição de um produto. É a viabilidade financeira e comercial e o modelo de parceria. Os pontos principais. Então, nós vamos lá olhar um terreno, como eu falei. Pode ficar à vontade. Do Ricardo, lá em Betim. Quando eu vou olhar esse terreno, eu vou olhar o acesso. Eu tenho que entender se esse acesso é bom. Ah, não, eu tenho que asfaltar 4 quilômetros. Isso vai fazer diferença na minha conta. É um negócio que pode... 1 quilômetro hoje de asfalto custa R$1 milhão. Pronto. 1 milhão. R$1 milhão. 1 milhão e 200. Aí eu falo, pronto, com drenagem, enfio, enfim. Então vamos imaginar que você tenha 4 quilômetros de asfalto para fazer. Eu começo a colocar tudo isso na conta, porque vai fazer diferença na hora da gente negociar. Topografia. Minas Gerais não precisa falar, não temos uma topografia boa. Algumas poucas regiões, sim. Então vamos, localização apropriada do produto. O que é isso? O entorno dessa fazenda, desse terreno, já vai me dizer qual que é a vocação dele. Então você imagina, eu tenho uma fazenda muito bem localizada, com acesso, asfalto na porta, topografia boa. Geralmente os proprietários querem fazer condomínio fechado. Tem aquela ilusão que condomínio fechado é o melhor negócio. Não é. Pode ser para determinados terrenos, em determinados locais. Lote popular, bairro aberto, você vende muito melhor, do ponto de vista metro quadrado. Né? Então a localização não adianta. Imagina que eu tenho um terreno, o proprietário fala assim, eu quero fazer um condomínio fechado, só que aqui eu tenho um bairro muito pobre. Não vai funcionar. Este bairro que já está aqui do lado, ele já determinou a vocação do terreno. A gente não pode forçar uma vocação que o terreno não tem. Né? Então, a gente também não vai fazer o mesmo que está ali, um bairro muito popular. Vamos melhorar um pouco. Vamos pensar em alguma coisa popular, mas que não seja também igual aquilo que está ali. Mas não vamos fazer um condomínio fechado. Né? Já aconteceu algumas vezes da gente ter fechado um negócio, contrato assinado e tudo, fizeram Minha Casa Minha Vida faixa 1 no terreno do lado. E era um produto um pouco mais sofisticado. Temos que parar, voltar, dar um passo atrás, repensar esse negócio. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, a gente tem que ter cuidado. Mercado, é isso que você falou. Vamos entender, tem demanda, não tem? Então, toda essa análise a gente tem que fazer. Zoneamento. Vamos imaginar que eu encontrei um terreno, gostei, a localização, topografia, queria fazer lá um bairro de 360 metros, um bairro aberto com lotes de 360 metros. E o zoneamento do município me fala, não, aqui só pode ser de 1.000 metros. Acabou o negócio. Não tem negócio. Entendeu? Então, isso acontece muito, 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 muito. Então,
essa análise a gente desiste do negócio ou seguimos em frente quando a gente analisa todos esses pontos. A legalização do terreno. Então, tem um terreno que nos atende, o zoneamento nos atende, mas não tem documento. Um documento antigo, tem um inventário, tem um problema de família e não tem solução. Ou é uma solução para daqui 10 anos. Vamos ter que desistir desse negócio. Então a gente tem que passar por todo esse processo. A análise ambiental. Temos um passivo ambiental. O terreno, 80% dele é Mata Atlântica, por exemplo. Pô, como é que você faz uma supressão? Você vai ficar 5 anos para conseguir uma licença. 100 terrenos, nós vamos olhar os 100 para fazer 5, porque os 95 ficam nesse caminho aqui. Às vezes eu consigo todos, mas o ambiental não tem solução. Ou tem uma solução para daqui, Deus sabe quando. Então a gente recua. Hoje a gente pode escolher os negócios. Há 10 anos atrás, não. Colocava tudo para dentro, porque todo mundo queria negócio. Isso acabou. Então hoje a gente escolhe a dedo. E se tiver um ponto aqui, que a gente entende que a solução demora um pouquinho mais, vamos partir para outra. Vamos gastar energia com outro negócio. Nesses 10 anos aí, eu não sei, perdi as contas de quantos terrenos eu visitei e pisei. Eu não conheço nenhum, zero, que tinha documentação 100% redondinha. Carro sem multa, fazendo uma analogia. Um carro que não tem multa, que o IPVA tem dia, eu desconheço. Todo mundo vai falar, quando a turma me manda o terreno, não, o terreno está redondinho, está tudo certo. Nunca está. Então, a prospectar busca esse terreno, entende, né? A gente vê todos aqueles pontos de viabilidade técnica e econômica. Ok, tem interesse. Agora vamos pensar no documento desse terreno. Tem que ver como é que está no cartório, se é escritura, se tem registro. Muitas vezes tem só escritura, o registro não tem, outras vezes é posse, enfim. Tem de tudo, né? Tem que entender se tem uma reserva legal averbada, que é obrigação, é lei, temos que fazer. Precisamos entender, vamos imaginar, o cara tem um terreno de 1 milhão de metros quadrados, mas ele quer fazer negócio em 500. Então tem que desmembrar essa área. Ou o contrário, ele tem um terreno de 1 milhão de metros, está em 3 matrículas, talvez a gente tenha que unificar essas matrículas. Então a gente tem que entender todo esse processo documental para que amanhã vire negócio. Temos que passar. Então vocês estão vendo aí como que é difícil. É um processo aí de anos. Então a gente tem que passar por todo esse processo aqui. Pode ter uma sucessão familiar, um inventário. A maioria dos terrenos tem um inventário, a gente estava conversando sobre isso. E aí não tem dinheiro para fazer o inventário. E aí começa. Então, quanto custa o inventário? R$500 mil, pronto. E aí, como é que você faz? Agora, é um terreno com uma vocação boa, bem localizado. Aí nós entendemos que vale a pena a gente debruçar nisso, a gente ir consertando essa documentação ao longo do tempo. Deu uma trabalheira danada, a família não tinha recurso, a Granvia teve que ir colocando dinheiro e pagou o inventário, e no meio do processo surgiu uma dívida trabalhista que travava tudo, aí ia lá, quitava esse débito e fomos colocando. Tem determinados pontos no contrato que a gente coloca, que se a gente entender que isso aqui está com um problema muito grande, a gente recua. Não dá para fazer. Né? O negócio é tão bom que vale a pena. Ah, não, esse negócio é mais ou menos, eu ainda tenho que botar 100 mil para pagar o inventário, eu não quero. Aí é uma decisão interna. A gente vai pensar, vai entender. Assim, o problema é muito grande para a gente poder seguir. Então eu tenho que passar por essa etapa para depois eu ir para a etapa de aprovação. Passar. Então, para vocês entenderem, se vocês têm um lote hoje na mão, vou vender, que eu tenho um cliente aqui, tem esse processo aí que não é fácil. Então, feito isso, ó, quando eu passo por todo esse processo, eu posso ter o terreno registrado em nome da SPE. Aí sim eu tenho um negócio. Aí consolida a sociedade. A sociedade se consolida e aí sim eu tenho um negócio. Então eu tenho um terreno que tem viabilidade técnica, econômica e jurídica. Então tem isso aí, pronto. Opa, agora de fato temos um negócio. Em tese. Aí eu vou para aprovação, pode ser que não aprove. Tá, já aconteceu alguns casos, eu vou citar o caso, mas não vou contar o santo. Né? Porque pode ter algum amigo aqui, enfim. Um prefeito no interior aqui, há anos atrás ele comprou um lote da Gran Viver. E deu para a amante dele. Até aí não tem problema nenhum, né? Colocou a escritura em nome dela, tá tudo certo. E os anos se passaram,
Quando a gente se deparou, ele era o prefeito dessa cidade, eu falei, vocês são da Gran Viver? Ah, que bom e tal, tem um lote, já tive um lote com vocês e tudo. Aí fomos caminhando com o processo de aprovação. Na hora dele assinar, ele falou assim, pois é, eu briguei com a minha amante lá há muitos anos, e o lote está em nome dela. E eu só aprovo se vocês me derem outra escritura. Eu falei, companheiro, não existe isso. Você errou lá atrás. Você tinha que ter falado, o lote é seu, mas está no meu nome, mas o lote é seu. Não é assim que ele tinha que ter feito? E ele segurou isso meses, para dar uma aprovação. Não é? Ou anos, sei lá quanto. Segurou, porque ele falou assim, não, enquanto vocês não me deram uma nova escritura, eu não aprovo. Olha que... Mas acontece. Existe, isso é real, o fato é real. Isso não é caso, não, é verídico, entendeu? Então a gente passa por tudo isso, na hora que vai lá para aprovação, e não temos garantia de nada ainda. Ainda temos outra etapa para poder seguir. Então aqui essa engrenagem toda aqui que a gente tem que passar. Então é o que estava lá atrás. Então o cartório, a gente vai entender se tem registro, se tem escritura, se tem reserva legal averbada, né? 20% desse terreno tem que ter uma reserva legal, tem que estar averbado na matrícula. Se precisamos fazer um desmembramento, ou unificação da área, ou uma retificação de área. Eu estou fazendo uma retificação aqui em Casa Branca por conta de 1 hectare. Mas só que no meu negócio faz diferença, esse hectare. Tem 90 dias e eu estou lutando, porque eu não acho confrontante, enfim, ninguém sabe quem que é, morreu, viajou, mudou, então é uma luta. E tem que ter assinatura do cara, então é um processo que demora. Volto a dizer, sucessão familiar, pode ter um inventário. Ocorre muito, igual eu falei, a turma precisa de um inventário e não tem o dinheiro para fazer. Esse processo de Pedro Leopoldo é um problema. Já tinha um inventário e durante o processo de aprovação faleceu outro. Aí iniciou-se outro inventário. Então aqui, os pré-requisitos de aprovação, né? Então eu tenho que ter essa poligonal, a topografia versus a área de matrícula, porque não, às vezes não. A grande maioria das áreas são mais antigas, aquelas medições antigas, fazia tudo na corda, no olho, né? Então, nunca a matrícula bate com a medição nova. Hoje a gente pega esses equipamentos mais modernos, GPS, drone, o que for, eu vou te falar que 100% não bate. Igual eu falei, nunca vi uma área que bate matrícula com a nova medição. No contrato, o que a gente faz? Aí eu acho que todos nós que temos terreno, ou se viemos a ter terreno, põe nome de pessoa jurídica. Cria uma empresa, põe nome de pessoa jurídica, enfim, é melhor. Para o futuro, né? Amanhã uma sucessão é muito mais fácil, né? Em vez de você inventariar os bens, você vai inventariar as cotas dessa empresa. Então, eu aconselho. Então, eu sempre aconselho o proprietário, já que está dentro da SPE, transfere as cotas da SPE para ele. Você tem 100% das cotas da empresa e a empresa é dona do terreno. Nos contratos que a gente faz... eu tenho 70%, toma os meus 70% das cotas para você. Tem proprietários que exigem voltar o nome da pessoa física. Aí tem que pagar outro ITBI, outra escritura, outro registro. Aí durante a negociação você vai e mostrando para ele que é uma bobagem. Mas tem uns que falam, não, eu quero no meu nome, eu não quero SPE. Ele não entende que... E é difícil mesmo, você entender. Você imagina, o cara é fazendeiro, tirador de leite. Como é que você vai explicar para ele o que é uma SPE? Não funciona. A cabeça dele não vai funcionar. Então, volta, toma escritura no seu nome aí. Aí tem essa despesa toda para retornar o terreno ao que era antes. Então aqui, gente, a gente tem o ciclo do produto todo, né? A prospectar já foi lá atrás, já definimos, tem viabilidade, dá para fazer, regularizamos. Vencemos a etapa, ok, temos hoje matrícula, registro, reserva legal averbada do documento, um carro sem multa. Eu posso lá no Detran agora transferir o carro. PVA em dia, tá tudo certo, né? Fazendo uma analogia para facilitar. Então, regularizei. Vencemos essa etapa. Agora vamos para outra etapa, que aí é as diretrizes municipais, estaduais e as concessionárias, água e luz e esgoto. Aqui nós vamos entender com o município o que podemos e o que não podemos fazer. É o que eu falei lá atrás. O produto que nós definimos é um bairro aberto com lote de 360 metros.
Mas a diretriz do município me fala que é 1.000 metros. Não tem negócio. A não ser que a loteadora ainda assim entenda, fala, não, eu ia ganhar 10, mas se eu fizer 1.000 metros eu vou ganhar 7. Ainda assim vale a pena. Né? Aí muda o produto, muda a concepção do produto e tocamos em frente. Ou não, fala, não tem jeito, acabou. Tem muita gente que quer fazer aquelas coisas ultramodernas, megalomaníacas, que tem no interior de São Paulo. Aqui em Minas Gerais não funciona, não adianta. O interior de São Paulo é outro país, reserva real. O interior de São Paulo é outro mundo, é outro país, lá funciona, tem gente para comprar, o povo gosta, o metro quadrado é alto. Não adianta você querer fazer. Tem um projeto aqui, ó, do lado do Alphaville, os donos dos terrenos são os maiores empresários aqui de Belo Horizonte. Eles juntaram e compraram o terreno. Qual Alphaville? Lagoa dos Ingleses. Nós lá na Granvec tentamos participar desse processo, mas eles queriam um campo de golfe, hotel, centro de convenções. A gente esquece, isso não funciona. Está aí até hoje. Não tem produto para isso. O Reserva Real, quantas pessoas vocês conhecem que tem avião? Vai fazer um fly-in? Lá em Jabuticatubas não funciona. Lá em Jundiaí funciona, lá em Ribeirão Preto funciona. Aqui não funciona, não adianta. Lá em Escarpas do Lago funciona, só tem um, porque o resto nenhum vingou. O Escarpas vingou. Aí o cara fala assim, beleza, se Escarpas vingou, eu vou fazer um aqui do lado que vai dar certo. Não é assim. Nós temos uma situação nas casas, não sei se vocês venderam o Gran Royal Aeroporto. A Granvia fez 4 casas lá, se não me falha a memória. A ideia era vender o lote e dar os projetos das casas para vender também esses projetos. Não vendeu. Porque você chega lá para comprar um lote, a família, a esposa, o marido tem a ideia, eu quero a minha casa assim, assado, eu quero a minha churrasqueira assim, minha piscina, não é? Do meu jeito. Então não adianta você querer. Em outros estados pode ser que funcione. Aqui não funciona, não adianta. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Você chega nesses condomínios na Flórida, as casas tudo parece condomínio popular. As casas tudo igualzinho. Funciona. Funciona. Aqui não funciona. Para a classe média e média alta. O cara quer a casa dele, do jeito dele, não é? Então você vai vender um lote de 300 mil reais e vai falando, a casa é essa? Não, a casa é a minha, que está aqui na minha cabeça. Né? Então, é o que ele falou. O Brasil não é igual, e não é mesmo. Tem um produto uma cidade moderna, como a gente fala, em Fortaleza, Smart City, funcionou. Aqui, na minha concepção, se for mega popular. Exato. Se você falar comigo assim, extremamente popular, funcionaria. Mas popular mesmo. Agora, para classe média... exatamente. Aí eu acho que até funcionaria, para você vender lote barato, para o cara falar assim, beleza, eu moro numa região muito ruim, e aqui eu vou morar num lugar melhor, planejado e tal, e vou pagar um pouquinho mais, o cara vai. O poder público é que vai me dizer o que eu posso, o que eu não posso. Eu, loteador, e eu, dono do terreno, não posso nada. Nós temos um acordo privado aqui, mas o poder público é que vai me falar o que eu posso, o que eu não posso. Pode acontecer a gente chegar aqui e a Copasa falar assim, não tem viabilidade técnica, não tem água. Está tudo certo, o terreno de vocês é muito bom, então, mas não tem. A gente pede uma análise prévia, que a gente chama de DTB, e a Copasa vai me dizer, tem água, não tem? Pode ser que tenha, fala, tem água, mas está 5 quilômetros daqui para você buscar. Aí inviabiliza o negócio. Então, toda essa... É o que eu falei, o asfalto lá, que às vezes eu tenho que asfaltar um pedaço grande, uma inviabilidade de água e esgoto. Então tudo isso nós vamos botando na conta e faz o negócio seguir ou não. Então a gente tem que passar por todo esse processo. Aí passamos para o processo de desenvolvimento do projeto. Aí já vencemos aqui, as diretrizes nos atendem, as concessionárias deram um ok, tem viabilidade de água, esgoto, luz. Vamos partir para o projeto. Aí vamos desenhar, vamos pensar. Aí o papel aceita tudo, nós vamos pensar em tudo. Nesse ponto tem que segurar um pouco o dono do terreno, porque o dono do terreno, ele, como a gente fala, viaja demais, ele quer ele quer um negócio que talvez não funcione ali. Né? Ah, não. Tem aquela coisa sentimental. Então ele quer um negócio ali muito sofisticado que às vezes o terreno não permite. O entorno não permite. Então a gente pode pensar, por exemplo, vamos fazer um bairro. Aqui eu tenho um bairro muito popular e vou fazer um bairro aqui um pouco melhor. Ok, vamos fazer uma praça, vamos colocar uma quadra, vamos pensar em alguma coisa que fique melhor
do que o bairro do lado, mas também que não seja tão sofisticado, que até vocês devem sentir isso aí na ponta de vendas. Às vezes tem um loteamento muito sofisticado e o cara fala assim, isso aí não é para mim, não é? Vocês devem sentir, o cara, não, eu não tenho condição de comprar. Né? Então, pode até assustar também o comprador. Feito isso, passamos para o licenciamento ambiental, que é o que a gente tem sofrido aí muito nos últimos anos. O novo governador, vocês devem ter visto aí ele como empresário, que ele falou, não tem condições de um empresário que quer criar renda, quer criar tributo, ficar 3 anos para sair uma licença. Isso não existe. Nós estamos na expectativa de viver um momento que as coisas vão fluir mais rápido um pouquinho. Porque não dá, 3 anos para sair uma licença, isso não existe. Então, assim, a ideia dele é agilizar isso, para a licença sair rápido, para o empresário investir e a roda começar a girar de novo. Então, aí tem a turma do contra que fala, ele quer destruir o meio ambiente. Não, não é isso. Ele vai com as regras que a lei determina, porém, o funcionário não vai ficar 3 anos sentado em cima do projeto. Perfeito, as regras são perfeitas. Só que o cara senta em cima do projeto e fala, se eu aprovar agora ou daqui 2 anos, para mim não muda nada. É isso que ele quer mudar. Todos nós esperamos que ele mude. Porque aí o empresariado também se anima e as coisas vão. Eu estou com um processo em Congonhas, um terreno que eu estou aprovando lá, que dia desse eu falei para o secretário, a minha vontade é vender o terreno e não voltar aqui nunca mais. Eu não entro aqui nessa cidade nunca mais. Porque não tem cabimento. Né? Antigamente o cara pedia propina e as coisas fluíam. Hoje ninguém pede propina, mas também não trabalha. O cara fala, você me dá um lote, que eu vou aprovar isso para você semana que vem. A nossa expectativa é que a coisa melhore nesse ponto de vista ambiental e que essas licenças saiam mais rápido e que a roda volte a girar. E aí chegamos na fase de aprovação no estado e no município. Tem alguns determinados locais, na região metropolitana o estado tem que anuir. Então a gente aprova no município e tem que subir para o estado também aprovar. Outras regiões não, faz só no município. Em tese é mais fácil. Em tese. Do tamanho. Em tese é mais fácil. Não, o tamanho, 50 hectares para baixo. Em tese é mais fácil. Por exemplo, Congonhas eu não tenho que ir para o estado. Tem 2 anos que eu estou lá e não anda. Então, assim, se for para o estado, olha só o tempo, nós não aprovamos nada ainda. Olha o tanto de coisa que nós já passamos aqui. Isso tudo no município. Eu estou usando meu exemplo de Congonhas, eu passei por tudo isso. E não foi para o estado. Você imagina se for para o estado. Aí acabou, porque lá no estado tem mais 500 processos. O Congonhas deve ter 5. E não anda. Essa trabalheira toda e o lote não chegou na prateleira para a turma do comercial vender. Então tem esse processo. É mais fácil, eu vou chegar lá. Vamos lá mais, senão a gente vai... E aí eu registro o loteamento. Aprovei, é o que a gente chama de abrir as matrículas. Eu vou registrar, vou abrir essas matrículas. E aí sim, tem produto na prateleira para vender. Aí é uma estratégia comercial. Se vamos lançar hoje, amanhã, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Então vamos lá, eu penso na concepção do produto, definir que a vocação do terreno é 360 metros, é bairro aberto. Vejo topografia, estudo o entorno, igual eu te falei. O entorno é que vai me dizer. Então eu estou até já pensando em vocês lá na frente. Amanhã me dá um terreno, Rodrigo, mas o dono do terreno quer um condomínio fechado. Esquece, fala com ele que esquece, nem traz o negócio. Porque às vezes o cara fala assim, não, eu só faço se for condomínio fechado. Companheiro, não tem jeito, seu terreno, aqui tem um bairro popular do lado, não vai funcionar. Não precisa nem trazer o negócio. Fala com ele, então fica com o seu sonho aí e se eu mudar de ideia no futuro, a gente volta a falar. Então, só para a gente, então estudamos o entorno, estudamos essas leis, vamos levar isso para um urbanista desenhar e os projetos executivos, e aí esse projeto está para aprovação. Vencemos todas essas etapas. Por exemplo, eu vou citar o exemplo de Minas Gerais. 20% a reserva legal. Se você for para o norte de Minas, é 3 hectares, 30 mil metros. A gente chama de módulo fiscal. Então, dentro do estado, você ainda tem algumas variações. Não pode ser menos. Aqui eu vou falar um pouquinho de módulo rural, que é uma outra oportunidade que a gente tem. Vamos imaginar que acontece muito, tá? Eu vou dar um exemplo que eu estou fazendo um chacreamento aqui em Nova Lima. Está a 30 quilômetros do BH Shopping.
Ele está do lado de Nova Lima, é como a gente fala, um perto que não é perto e um longe que não é longe. Tá? Ele está muito próximo da cidade, mas não está colado. Não, antes, Nova Lima mesmo. Ele não está colado na malha urbana. Então ele não serve para fazer um bairro, porque eu tenho que andar alguns quilômetros aí de asfalto, mas não está colado. E a topografia não ajuda. E a área rural. Mas mesmo se fosse área urbana, a gente não conseguia fazer por essas questões de topografia e tal. Muita mata, enfim. Então eu estou fazendo módulos rurais, que são as famosas fazendinhas que a gente está acostumado aqui, né? Tem outros lugares que chamam granja, cada um tem uma nomenclatura. Aqui são as fazendinhas. É um processo muito mais simples, muito mais fácil do que... Não que seja tranquilo. O processo de regularização da fazenda é igual, a gente tem que mexer. Tudo que nós falamos de documentação tem que ser feito. Mas a aprovação é bem mais rápida, bem mais suave, vamos dizer assim. Aí é União, aí é na União, porque aí é módulo rural e pertence à União. A área rural é da União. Eu não tenho que ir para o Estado, não tenho que ir para o município. Você consegue nem no município? Nem no município. Só tem que ter anuência do município. Em alguns casos, em Nova Lima eu não preciso. Nova Lima eu não precisei. Bom, até agora eu não precisei. E na União, aonde que era a União que você vai? Não, é INCRA. INCRA. Então eu vou lá no INCRA e vou. Aí é cartório e INCRA. Vamos, não precisa não? Eu nunca vi. A não ser que você queira suprimir alguma coisa e tal. Enfim. Então, algumas fazendas que vocês têm, alguns conhecidos. Fulano tem uma fazenda grande, não consegue vender. Né? Uma fazenda, o cara tem 300 hectares, não vende. Nem se ele colocar R$1 o metro quadrado, dá 3 milhões de reais. Se a topografia for muito ruim, ela não servir para agricultura e não servir para gado, ele não vende. Não consegue vender. O cara anda 200 quilômetros aí do norte de Minas, pelo mesmo preço, compra 2 vezes o tamanho, fazenda pronta para gado ou para agricultura. Né? Então o que a gente faz? Vamos chacriar essa fazenda. Tá? Vou colocar para vocês, eu faço essa aprovação a 10% do que der, o custo todo meu. Então vamos imaginar que vocês trouxeram uma fazenda que eu consiga fazer lá 300 chácaras. Eu vou fazer tudo, vou entregar pronto e fico com 30 chácaras. O proprietário não gasta R$1, entrega prontinho para ele. Então assim, temos outra oportunidade aí também de fazendas, se vocês tiverem, o proprietário não consegue vender, a fazenda é muito grande, a gente vai chacriar. E nesses 2 modelos de negócio, gente, vamos imaginar. O Fabrício me trouxe um terreno, fiz um negócio com ele. A preferência da venda é dele. Então vocês ganham aqui na ponta, né, um pedaço do negócio, seja em lote ou seja em chácara. E por que eu vou entregar para um terceiro vender? Não. Vou entregar para o Fabrício vender. Não foi ele que trouxe, nós lutamos junto, nós aprovamos junto. Enfim. Rodrigo, eu não quero vender, eu não estou sem estrutura para vender. Ok, então nós vamos contratar outra empresa. Enfim, mas a preferência é sempre de quem trouxe. Então você consegue ganhar nas 2 pontas aí. É um negócio que aí quando chega na ponta de vendas é a praia de vocês conseguem fazer isso. A lei diz o seguinte, eu tenho que abrir rua, você tem que ter acesso ao seu chacreamento, a sua gleba, a sua fazendinha. Isso é obrigação. Fora isso, não tem obrigação nenhuma. A não ser que você fale assim, ok, como a gente fala, eu vou enfeitar a noiva, né? Então eu vou colocar uma eletrificação rural, eu vou fazer um poço artesiano e coloco um ponto de água. Aí uma decisão comercial. Você fala assim, ok, se eu vender só a fazendinha, eu vendo por 100 mil. Se eu colocar água e luz, eu vou vender por 250. Opa, vamos fazer conta. Quanto que me custa colocar água e luz? Aí é uma decisão meramente comercial. Você fala assim, pô, essa região permite. Aí se eu for entrar numa outorga para fazer um poço artesiano, nós vamos ficar aqui até amanhã. Vamos imaginar que deu tudo certo, que o Estado autorizou, pô, pode furar um poço aí na fazenda. Então furamos um poço artesiano lá na fazenda. Pô, vale a pena eu colocar um encanamento e botar um ponto de água em cada fazendinha dessa. Mas aí tomar cuidado com o Ministério Público. Ele fala assim, opa, esses caras estão fazendo aí um loteamento. Mas a fazendinha também precisa de água. Eu sei, mas assim, você não tem obrigação legal de fazer. Aí o cara, você comprou, Ricardo? Você comprou, falando, eu, Ricardo, vou pedir minha água, eu vou ligar lá na CEMIG, no projeto Luz para Todos, o que for, e vou pedir um padrão aqui para mim. É preferível, assim. Pôr a luz e deixar o cara... porque senão você vai entrando numa seara que é mais complicada. Aí você tem que ver versus o investimento e o retorno. Vale a pena? Vale.
que eu vou agregar muito valor aqui e vou recuperar esse investimento. Aí é comercial. A exigência legal é só acesso. Gran Verde tem um desse bem diferenciado, que é o Água Verde. Tivemos problema lá, né? Com relação a isso. Exatamente isso. Fez e o Ministério Público falou, opa, isso aqui é um condomínio fechado. E aí eles deram uma brecada lá, o negócio foi... Tiveram problema para resolver, mas tiveram muita dor de cabeça para resolver. Bem mais difícil do que o... Aqui, eu coloquei esse slide aqui pelo seguinte. Vamos imaginar que esse lote de 360 metros, muita gente divide, né? Todos nós já vimos isso aí, dividir o lote em 2 lotes, fazer 2 casas. Você vê anúncio, vendo meio lote não sei aonde. Isso não existe mais, né? Tem gente que faz. Como é que você passa um documento? Porque às vezes o município fala assim, ok, o lote é de 360 metros, mas você não pode dividir. Então a diretriz lá que vai me dizer. O povo divide, mas você não vai ter documento nunca. Então, só chamando a atenção aqui que esse tipo de coisa acabou. Analiso toda essa matrícula, reserva, verificação, hipoteca, sucessão, inventário, tudo que eu falei. Vamos ter que confrontar a matrícula com o campo. Aquilo que eu falei, a escritura tem que estar de acordo com a medida, geralmente não está. Transfere esse terreno para a SPE e eu registro aqui, beleza, temos produto. Documentalmente, estamos com isso legal. Feito isso, finalizamos esse processo aqui. A prospectar finalizou esse processo e a loteadora vai tocar isso. Vai entregar para o arquiteto que ela achar melhor, mais competente. Vai contratar a empresa de licenciamento ambiental que ela achar que está acostumada a trabalhar com ela. O processo termina aí. E aí tem esse período todo até vocês terem produto na prateleira. Então vocês entenderam aí que não é fácil, né? Vamos fazer um lançamento amanhã. Pô, que bacana o lançamento. E o que passamos por atrás aí, ó? O que aconteceu? Então, na hora que o cara fala assim, pô, mas esse lote é muito ruim. Eu falo, não, esse lote não é ruim, não. Esse lote é maravilhoso. Você não sabe o que nós já passamos aqui para chegar nesse ponto, né? Esse é o melhor lote que tem, é esse, pô. Então, ajuda vocês a valorizarem o trabalho de vocês e valorizar o produto também, porque não é brincadeira. Beleza, gente. Então, eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição. Se precisar de alguma coisa, estamos aí, juntos. Obrigado.